Eu aposto que você não sabia disso sobre Cleópatra. Por que não há mais pessoas falando sobre Cleópatra? Todo mundo quer desvendar os mistérios de Cleópatra. Desde os tempos antigos até os dias de hoje, sua vida e reinado continuam a fascinar e intrigar historiadores, arqueólogos e o público em geral. E hoje você vai mergulhar em alguns dos seus segredos mais fascinantes. Prepare-se para uma jornada através do tempo, onde exploraremos não apenas os fatos conhecidos, mas também as teorias e especulações que cercam essa figura icônica. Cleópatra não foi apenas uma rainha, ela era uma estrategista brilhante e poliglota, dominando 9 idiomas. Imagine a habilidade de se comunicar em tantas línguas diferentes, o que certamente lhe deu uma vantagem significativa em suas negociações e alianças políticas. Do romano ao grego, passando pelo egípcio, ela falava de tudo. Essa capacidade linguística não só facilitou suas interações com líderes estrangeiros, mas também ajudou a entender e influenciar as culturas ao seu redor. Mas os talentos dela não param por aí. Cleópatra era uma mulher de muitos dons e interesses variados, que iam muito além da política e da diplomacia. Cleópatra também era cientista e autora. Ela se interessava profundamente por ciência e literatura, e sua curiosidade intelectual a levou a explorar diversas áreas do conhecimento. Você sabia que ela escreveu tratados sobre cosméticos e medicina? Esses escritos não só demonstram sua inteligência, mas também sua preocupação com a saúde e a beleza, aspectos importantes na cultura egípcia. Dizem que seu conhecimento sobre venenos era inigualável. Ela estudava os efeitos de várias substâncias, tanto para fins medicinais quanto para se proteger de possíveis inimigos. E sua inteligência era imparável. Cleópatra sabia como usar seu intelecto para manipular situações a seu favor, sempre um passo à frente de seus adversários. Ela usava a política do amor para garantir alianças estratégicas. Suas relações com figuras poderosas como Júlio César e Marco Antônio não foram apenas romances, mas movimentos calculados para fortalecer sua posição e a de seu reino. Com seu charme e sedução, ela conquistou Júlio César e Marco Antônio, 2 dos homens mais poderosos de Roma. Essas alianças não só garantiram a proteção do Egito, mas também ampliaram sua influência no cenário político da época. Mas a pergunta que fica no ar é: como será que ela realmente morreu? A morte de Cleópatra é um dos maiores mistérios da história antiga, com várias teorias e poucas certezas. A teoria mais famosa é que ela se deixou picar por uma cobra venenosa, mas há quem acredite que ela foi assassinada. Alguns historiadores sugerem que sua morte foi um ato de desespero para evitar ser capturada pelos romanos, enquanto outros acreditam que foi um assassinato político. É um mistério que persiste até hoje. E enquanto não tivermos provas concretas, a verdadeira causa da morte de Cleópatra continuará a ser objeto de especulação e debate. Cleópatra se foi há mais de 2000 anos, mas seu legado continua vivo. Sua história é contada e recontada em livros, filmes e documentários, mantendo seu espírito e suas conquistas presentes na memória coletiva. Ela é a prova viva do poder da inteligência, do carisma e da coragem. Cleópatra nos ensina que, independentemente das adversidades, é possível deixar uma marca indelével no mundo. E aí, o que você acha? A história de Cleópatra é um testemunho de como uma pessoa pode influenciar o curso da história através de suas ações e decisões. Cleópatra foi uma rainha ou uma lenda? Sua vida e legado continuam a inspirar e desafiar nossa compreensão do passado. Antes de se tornar a icônica rainha que todos conhecemos, Cleópatra teve uma vida inicial fascinante, repleta de desafios e oportunidades. Nascida em 69 a.C., em Alexandria, ela era membro da dinastia Ptolomaica, uma família de origem grega macedônia que governou o Egito após a morte de Alexandre, o Grande. Desde muito jovem, Cleópatra foi preparada para a liderança. Ela recebeu uma educação excepcional, estudando disciplinas como filosofia, oratória e ciências. Esse treinamento rigoroso foi projetado para prepará-la para as complexidades de governar um reino vasto e diverso. Mas sua jornada ao trono estava longe de ser simples. Com apenas 18 anos, Cleópatra ascendeu ao trono ao lado de seu irmão mais novo, Ptolomeu III, após a morte de seu pai, Ptolomeu II. No entanto, o governo conjunto rapidamente se transformou em uma amarga luta pelo poder. A ambição e inteligência de Cleópatra a destacavam, e ela buscava consolidar seu poder, mesmo quando os conselheiros de seu irmão conspiravam contra ela. Em 48 a.C., Cleópatra foi forçada a fugir do Egito. Mas ela não era do tipo que aceitava a derrota facilmente. Ela buscou a ajuda de Júlio César, um dos homens mais poderosos de Roma.
Segundo a lenda, Cleópatra se contrabandeou para a presença de César, enrolada em um tapete, uma jogada ousada e audaciosa que demonstrava sua astúcia e engenhosidade. Impressionado com sua audácia e charme, César concordou em apoiar sua reivindicação ao trono. Juntos, eles derrotaram as forças de Ptolomeu XIII e Cleópatra foi restaurada como rainha, desta vez com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIV, como seu co-governante. A aliança de Cleópatra com César marcou o início de sua ascensão ao poder. Ela deu à luz seu filho, Ptolomeu XV, também conhecido como Cesarião, consolidando seus laços políticos com Roma. O início da vida e a ascensão ao trono de Cleópatra foram marcados por intrigas, inteligência e uma determinação inabalável para garantir seu lugar na história. Sua história é um testemunho do poder, da resiliência e do pensamento estratégico. A jornada de Cleópatra, de uma jovem princesa à formidável rainha do Egito, é um conto de ambição, bravura e a busca incessante pelo poder. E este é apenas o começo de seu incrível legado. Com o passar do tempo, a perspicácia política de Cleópatra se tornava cada vez mais evidente. Ela não era apenas uma governante, mas uma estrategista primorosa. Cleópatra compreendia que para manter seu poder precisava de alianças fortes. Uma de suas alianças mais significativas foi com Júlio César, como já discutimos anteriormente. Mas suas manobras políticas não pararam por aí. Após o assassinato de César, em 44 a.C., Cleópatra sabia que precisava garantir sua posição em um cenário político em constante mutação. Ela voltou sua atenção para Marco Antônio, um dos líderes mais influentes de Roma. O relacionamento de Cleópatra com Antônio não era apenas pessoal, era uma aliança política calculada. Eles se conheceram em 41 a.C. e sua parceria rapidamente floresceu em uma união romântica e política. A aliança de Cleópatra e Antônio era mutuamente benéfica. Para Antônio, Cleópatra fornecia os recursos e a riqueza do Egito, cruciais para suas campanhas militares. Para Cleópatra, o poderio militar de Antônio oferecia proteção e apoio contra seus inimigos. Juntos, eles formaram uma dupla poderosa que desafiou as estruturas de poder existentes em Roma. No entanto, a aliança não era isenta de desafios. O clima político em Roma era volátil e a união deles foi recebida com suspeita e hostilidade por muitos líderes romanos, incluindo Otaviano, que mais tarde se tornaria Augusto. Em 31 a.C., o conflito culminou na Batalha de Ácio, um confronto decisivo entre as forças de Antônio e Otaviano. Foi derrotada e eles foram forçados a fugir de volta para o Egito. Apesar de sua eventual queda, as estratégias políticas e alianças de Cleópatra demonstram sua inteligência e adaptabilidade. Ela era uma rainha que entendia as complexidades do poder e usou sua sagacidade e charme para navegar por um cenário político traiçoeiro. O legado de Cleópatra não é apenas de beleza e romance, mas de brilhantismo estratégico e determinação inabalável. Suas alianças com algumas das figuras mais poderosas de Roma destacam sua capacidade de exercer influência e garantir seu lugar na história. Ao nos aprofundarmos na vida de Cleópatra, fica claro que sua influência se estendeu muito além da política e do romance. Cleópatra também foi uma patrona das artes e das ciências, promovendo um renascimento cultural no Egito que deixou um legado duradouro. Cleópatra era conhecida por sua inteligência e profundo interesse em vários campos do conhecimento. Ela era fluente em vários idiomas, incluindo grego e egípcio, e era bem versada em filosofia, literatura e ciências. Seu reinado viu avanços significativos nessas áreas, pois ela se cercou de estudiosos, artistas e pensadores. Uma das contribuições mais notáveis de Cleópatra foi seu apoio à Biblioteca de Alexandria, uma das bibliotecas mais famosas do mundo antigo. Sob seu patrocínio, a biblioteca continuou a ser um centro de aprendizado e inovação. Estudiosos de todo o Mediterrâneo foram atraídos para Alexandria, contribuindo para uma comunidade intelectual vibrante. O interesse de Cleópatra pela ciência não se limitava apenas ao teórico. Ela também estava envolvida em aplicações práticas, principalmente no campo da medicina. Acredita-se que ela tenha escrito tratados sobre vários tópicos médicos, incluindo cosméticos e farmacologia. Seu conhecimento de ervas e remédios naturais era famoso, e ela costumava usar essa experiência para manter sua saúde e aparência. Além de seus esforços científicos, Cleópatra foi uma grande patrona das artes. Sua corte era um centro de atividade cultural, onde poetas, músicos e artistas prosperavam. Ela encomendou inúmeras obras de arte e arquitetura, muitas das quais foram projetadas para aumentar o esplendor de Alexandria e solidificar seu legado. As contribuições culturais e científicas de Cleópatra não eram apenas sobre glória pessoal, elas faziam parte de sua estratégia mais ampla para elevar o status do Egito no mundo antigo. Ao promover um ambiente cultural e intelectual rico,
Ela pretendia tornar Alexandria um farol de civilização e aprendizado. Através de seu patrocínio, Cleópatra garantiu que seu reinado fosse lembrado não apenas por suas conquistas políticas, mas também por seus avanços culturais e científicos. Seu legado nesses campos é uma prova de seu gênio multifacetado e seu compromisso com a melhoria de seu reino. Enquanto continuamos a explorar a vida e o legado de Cleópatra, vemos uma governante que era tanto uma erudita e patrona quanto uma estrategista política. Fique atento para mais informações fascinantes sobre seu reinado e a marca duradoura que ela deixou na história. Ao mergulharmos na vida de Cleópatra, é fundamental reconhecer como seu legado transcendeu as areias do tempo, alcançando a estrutura da sociedade moderna. A história de Cleópatra continua a cativar nossa imaginação, não apenas como um conto de romance e intriga política, mas como a narrativa de uma mulher extraordinária que desafiou as normas de seu tempo. Sua imagem foi imortalizada em inúmeras obras de arte, literatura e cinema, simbolizando uma mistura de beleza, inteligência e poder. Esse fascínio por Cleópatra demonstra sua influência duradoura em nossa consciência cultural. Nos tempos modernos, Cleópatra serve como um ícone de empoderamento feminino. Sua capacidade de navegar pelas águas traiçoeiras da política e suas alianças estratégicas com figuras poderosas, como Júlio César e Marco Antônio, a destacam como uma mestre da diplomacia e da liderança. Ela se tornou um símbolo para as mulheres que buscam quebrar barreiras e afirmar seu lugar em arenas tradicionalmente dominadas por homens. A influência de Cleópatra se estende além da política de gênero. Seu patrocínio das artes e das ciências estabeleceu um precedente para a integração de atividades culturais e intelectuais na governança. Hoje, líderes que defendem a educação e o enriquecimento cultural frequentemente traçam paralelos com seu reinado, enfatizando a importância de uma abordagem completa para a liderança. Os avanços que ela apoiou em campos como medicina, literatura e arquitetura continuam a inspirar estudiosos e profissionais modernos. Suas contribuições para a farmacologia e a cosmética, por exemplo, lançaram as bases iniciais para essas disciplinas, influenciando práticas e pesquisas contemporâneas. Além disso, a capacidade de Cleópatra de manter a independência do Egito durante um período turbulento da história é uma prova de sua perspicácia diplomática. Seu legado é frequentemente invocado em discussões sobre soberania nacional e a importância de alianças estratégicas na geopolítica moderna. Na cultura popular, a história de Cleópatra foi recontada e reimaginada inúmeras vezes, cada versão refletindo valores contemporâneos e normas sociais. Das peças de Shakespeare aos sucessos de bilheteira de Hollywood, sua vida tem sido uma fonte de fascínio e reinterpretação sem fim, garantindo que seu legado permaneça vibrante e relevante. Ao refletirmos sobre o impacto duradouro de Cleópatra, vemos uma figura que não foi apenas um produto de seu tempo, mas também uma pioneira cuja influência chega ao nosso presente e futuro. Seu legado nos lembra do poder do intelecto, da importância do avanço cultural e científico e da busca temporal por conhecimento e empoderamento. Junte-se a nós, enquanto continuamos a explorar a vida notável de Cleópatra e a marca duradoura que ela deixou na história e na sociedade moderna. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais histórias históricas cativantes. Sua jornada pela história está apenas começando.